Olá, viva então, muito bom dia, cá estamos nós, mais uma edição da Nova Manhã, por aqui vamos ficar consigo até perto das 11 horas, lá mais para a frente vamos falar do desporto, na segunda metade do nosso programa. Para já, um prazer imenso dizer-lhe olá e bem-vindo, naturalmente, ao nosso programa que vai tendo também em Esposende o nosso colega da Esposende de Serviços TVQ, o António, a quem eu saúdo desde já. Olá, viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã, início de semana. Que belo dia, pelo menos com sol e as temperaturas realmente agradáveis, aquelas que poderemos constatar nesta segunda-feira. Mas já sabe, connosco é de segunda a sexta, entre as 10 e as 11. É verdade, e por isso é que nós cá estamos, para lhe fazer a melhor companhia. Eu estou aqui à procura de onde estarei e não estou. Vamos para já ver imagens lá de fora. Poderás talvez mostrar imagens de Esposende. Para já vou mostrar imagens da cidade da Póvoa de Varzim. Ora, aí está este dia de sol, o céu azul, o sol a brilhar, alguma neblina, tanto assim é que não se consegue ver lá ao fundo o mar. E agora pedia-te que durante alguns minutos, para eu resolver aqui um problema técnico, comentasses as imagens que vão chegando também de Esposende nesta altura. E de Esposende podemos ver na imagem o sol, como já tínhamos feito referência, portanto o sol a marcar presença nesta manhã, e esperemos que durante o dia as temperaturas, essas as previsões, e possivelmente tu irás falar, estão com uma ligeira subida na temperatura máxima, mas atenção, a temperatura mínima essa vai descer pouco, mas vai descer, aliás, é aquilo que se prevê durante os próximos dias, realmente é que as temperaturas baixem, principalmente as temperaturas mínimas. É o outono, o final do outono, o inverno é só no próximo mês, já bem perto do Natal, só no próximo mês é que dará então a sua entrada. Mas o tempo agradável, aliás, isso já aconteceu ontem durante a tarde, de manhã ainda choveu, mas de tarde esteve um belíssimo dia e por isso muita gente também a passear aqui na Avenida Marginal e não só na Avenida Marginal, como nas ruas de Esposende, muita gente a aproveitar o pouco sol que ontem foi possível presenciar aqui em Esposende. E na Póvoa de Varzim, estamos a ver essas imagens, continuamos também a ter então sol. Aliás, foi um fim de semana com algum sol, com alguma chuva, principalmente no domingo. Eu, de minha parte, não consegui mesmo resolver o problema. De qualquer forma, António, vamos andar para a frente com o programa, até porque agora vamos ter a oportunidade de ver as primeiras páginas dos jornais, a revista de imprensa que vai chegar então já a seguir ao nosso programa e então vamos olhar as primeiras páginas dos jornais. E ora, muito bem, começamos pela primeira página do jornal Correio da Manhã. Motorista caçado com malas de dinheiro, Sócrates passa mais uma noite na cadeia, é o grande título nesta primeira página. Lá em cima ainda Narciso Miranda, que tenta esconder 35 mil euros. Vamos passar para a primeira página do Jornal de Notícias. E a investigação à procura de provas de corrupção é o grande título também, tem a ver ainda com José Sócrates. Aqui ao meio, associações atropelam-se na ajuda aos sem-abrigo. Passamos também para o Diário de Notícias, fotografia feita na primeira página também com José Sócrates, dentro do automóvel da PJ. Já passou 3 noites numa cela na PSP. Vigilância, a motorista de Sócrates é uma das chaves da investigação, é também outro dos títulos. Entretanto, chefe do FMI
em Lisboa, acusa portugueses de serem fracos a gerir. Vamos também passar para a primeira página do jornal O Público. O motorista de Sócrates de carro a levar dinheiro a Paris é o título, e José Sócrates também então a fazer esta primeira página. Vamos também passar para o jornal I para vermos a primeira página publicada nesta manhã. Aí está José Sócrates, a história de um pesadelo que despertou o país. Sócrates passou a terceira noite consecutiva detido na Polícia de Segurança Pública, na PSP. Juiz Carlos Alexandre continua o interrogatório nesta manhã de segunda-feira. Aliás, já chegou, José Sócrates já está nesta altura a ser novamente interrogado, ou pronto, pelo menos, a ser interrogado. Passamos para os jornais desportivos. O jogo não tem limites, é então o título para Brahim do Futebol Clube do Porto, nesta primeira página do jornal O Jogo. Vitória de Guimarães, Braga, ontem o derby à medida dos guerreiros, 1-2, o Braga a passar e a seguir em frente na Taça de Portugal. Quanto ao jogo de amanhã com o Zenit, o Benfica vai ter Lima ao ataque, pelo menos é o que diz o jornal O Jogo. Vamos também passar para o jornal A Bola, e na primeira página da Bola vamos ter o jornal que já está na Rússia, com o patrão da defesa do Zenit, Garay, que o Benfica seja campeão. É o que Garay deseja então para o Benfica. Entretanto, ali ao cantinho, lá em cima, Sporting, o Leão sonha ficar com Nani. E são os temas que marcam a primeira página do jornal A Bola. Agora vamos fechar esta revista de imprensa, olhando também a primeira página do jornal Record. Conhece as novas apostas de Vieira para o futebol do Benfica. Revolução no Seixal é então um grande título. Entretanto, Leões festeja o apuramento no futsal e Nani no futebol ao nível de CR7 na Liga dos Campeões. Entretanto, o PSG, o Paris Saint-Germain, seduz Brahim do Futebol Clube do Porto, é outro dos títulos, e Vitória de Guimarães 1, Sporting de Braga 2, Conceição elimina Vitória em derby quentinho. Entretanto, o Oriental tomba Vitória de Setúbal, e Domingos Paciência, como treinador do Vitória, realmente não está a ter muita sorte. São os temas que marcam as primeiras páginas dos jornais. Entretanto, vamos também, como habitualmente, visitar uma das praias que habitualmente nós também visitamos todas as manhãs, e hoje vamos assim até Matosinhos. Já estamos a ver imagens em direto de Matosinhos, são estas imagens que estamos então a ver da praia. Enquanto, entretanto, António, podemos lembrar também as farmácias de serviço para hoje, tendo em conta que na Póvoa de Varzim é a farmácia Nova. Em Esposende é a farmácia Monteiro. Em Vila do Conde, a farmácia Central. Ficamos com essas informações, também sempre úteis no início de cada manhã, farmácias de serviço, enquanto vamos vendo lá fora então estas imagens da praia de Matosinhos e o céu praticamente azul, o sol tímido com neblina, mas um dia bonito hoje, com temperaturas que vão chegar exatamente aos 19, 20 graus. Aliás, podemos ver essa previsão do tempo também para esta manhã. Estamos nesta altura com 15 graus, 19, 20 é a máxima prevista para hoje. Logo à noite, fim de tarde, de noite, poderemos ter também alguns aguaceiros fraquinhos, mas a temperatura essa vai ainda subir até aos 19, 20 graus. Amanhã já vamos ter uma pequena descida da temperatura e os aguaceiros também acompanhados de alguma trovoada. A ver, vamos. De qualquer forma, este é o tempo que vamos tendo, e tal como víamos há pouco também com a praia de Matosinhos, o sol vai brilhando durante o dia de hoje. Entretanto, altura também para aproveitarmos e ficarmos com as notícias que vão chegar aqui da Norte Litoral TV, com a Angélica Santos, que entretanto já aqui chegou, e também com o António, que está em Esposende e nos vai trazer as notícias da Esposende Serviços TV.
Realizou-se ontem a 5ª Gala de Distinção de Mérito Desportivo no Auditório Municipal de Esposende. Nesta cerimónia, que visou premiar e valorizar os atletas que ao longo da época desportiva 2013-2014 mais se destacaram nas respectivas modalidades desportivas. Foram ainda também assinados contratos-programa de desenvolvimento entre o município de Esposende e as associações e federações. Esposende Serviço TV transmitiu a cerimónia em direto e hoje estará disponível também na Esposende Serviço TV no canal 680-650 da televisão MEL. Joaquim Escribães venceu as eleições para a Conselhia do CDS-PP de Esposende. As eleições decorreram no passado sábado, onde os votantes foram no total de 78, tendo o candidato da lista A, Joaquim Escribães, conseguido 40 votos e o candidato da lista B, João Pedro Lopes, conseguido 38 votos. No que diz respeito ao futebol e ao futebol no Concelho de Esposende, no campeonato da Associação de Futebol de Braga, no Pro Nacional, 14ª jornada, Joane 1, Marinhas 1. Na divisão de honra, jogou-se a 10ª jornada, com os seguintes resultados: Martim 2, Esposende 0, Forjães 5, Carreira 0, Vila Chá 2, Pousa 1. Ainda no 27º Campeonato Veterano do Alto Minho, 8ª jornada, Antas 1, Santa Marta 0. E de notícias é tudo desde Esposende. Muito obrigado, António. Nós vamos agora também ficar com as notícias que vão chegar aqui da Norte Litoral TV e precisamente com... Olá, muito bom dia. O fim de semana foi marcado pela Gala Desportiva, onde perto de 200 atletas foram distinguidos pelos resultados obtidos no último ano. Um espetáculo de cerca de 2 horas culminou com a entrega da medalha de reconhecimento Grau Prata ao ciclista Rui Costa. Aires Pereira realçou a importância da iniciativa e prometeu a realização da próxima gala no pavilhão municipal. Em Vila de Conde, o resto das rendilheiras da praça foi a votos no fim de semana. Os pracistas decidiram manter a confiança no atual presidente Carlos Lourenço por mais 3 anos. Carlos Lourenço conquistou 233 votos contra 192 de Artur de Bonfim. O Instituto Maria da Paz Varzim realizou um agosto com a agência ProChef, integrado no projeto Unidos Vencemos Barreiras, que tem por objetivo a inclusão da comunidade surda na sociedade. A Maia Guterres foi a chefe convidada nesta iniciativa gastronómica. Pelo desporto, na Taça de Portugal, o Varzim caiu nas grandes penalidades frente ao Gil Vicente. Os poveiros estiveram a ganhar com um golo apontado de grande penalidade por Nelsinho, aos 30 minutos. Na jogada seguinte, o Gil Vicente empatou por Vilela, numa desatenção da defesa poveira. O empate manteve-se durante os 90 minutos e durante o prolongamento a decisão final coube à lotaria das grandes penalidades. Apesar de 2 excelentes defesas do guardião poveiro Ricardo, o Varzim foi afastado da taça ao perder por 3-1, de realçar as muitas centenas de pessoas que apoiaram o Varzim e invadiram o estádio Cidade de Barcelos. O Rio Ave ultrapassou com grande facilidade a União Desportiva Oliveirense. O jogo foi desgastante para a equipa da casa, que impôs um ritmo vivo à partida e controlou o jogo durante os 90 minutos. No entanto, o Rio Ave só fez funcionar o marcador aos 76 minutos por Diego Lopes e aos 80 por Assam. O Rio Ave segue para os 8º da Taça de Portugal. Tenham uma ótima manhã, um bom início de semana. Muito obrigado, Angélica, e finalmente no início de semana com algum sol. Até amanhã. Até amanhã. Assim atualizamos então todas as notícias aqui na Norte Litoral TV. Estamos com outra câmara a tentar resolver o problema que há pouco tínhamos. De qualquer forma, cá estamos para levar até si, como sempre, todas as manhãs, mais uma nova manhã. E é sempre bom, António,
Tivemos um fim de semana, aliás, ouvimos pelas notícias, tanto aí de Esposende como daqui da Norte Litoral, trazidas pela nossa Angélica Santos, então essa ideia de que foi um fim de semana muito produtivo, com muitas atividades. Aqui na Póvoa começou logo, desde já, com a Gala do Desporto, entretanto em Vila de Conde o encontro de automóveis, tivemos também 2 encontros para a Taça de Portugal, o Rio Ave seguiu em frente, o Varzim, infelizmente isso não aconteceu, e daqui a pouco vamos falar mais abertamente sobre isso também com o João Couto, que vai estar aqui em estúdio, mas um fim de semana que também aí por Esposende, eu sei que foi um fim de semana cheio, com muita gente, com muitas atividades também, que vocês também acompanharam. Não é? Sem dúvida, não podemos estar em todos os locais, porque, principalmente ontem, foram muitas as atividades. Por exemplo, o Magusto, promovido pela Câmara Municipal, que reuniu as tocatas dos ranchos todos do concelho em Forjães. Portanto, também um evento que gostaríamos de estar presentes, mas impossibilita-nos também meios técnicos e meios humanos, porque as pessoas têm que se aperceber que, no caso da televisão, nem todos aparecem, mas são muitos aqueles que trabalham para que as imagens, dentro do possível, cheguem até as suas casas. Mas tivemos na Gala do Desporto, antes, portanto, logo pela manhã, aquilo que temos vindo a fazer todos os domingos, transmissão da missa dominical da Igreja Matriz de Esposende, e depois da parte da tarde, a começar cerca das 4 horas, e até bem perto das 7, tivemos a 5ª Gala de Mérito Desportivo de Esposende. Muita gente, posso dizer, aliás, o auditório foi muito pequeno, não foi pequeno, foi muito pequeno, para todos aqueles que queriam estar presentes, sejam familiares, amigos, enfim, que queriam apoiar aqueles que iam ser distinguidos nesta gala. Mas aqueles que tiveram sorte de estar fisicamente no auditório tiveram essa possibilidade. Os outros, eventualmente, puderam acompanhar através da Esposende Serviços TV. Mas foi como tu disseste, é sempre um fim de semana que vem sendo habitual em Esposende, os fins de semana com várias atividades, sejam desportivas, sejam lúdicas. Portanto, são várias aquelas que quem se deslocar até Esposende, de certeza que vai ter ocupação. Mas o nosso trabalho é mesmo esse, é realmente de levar até aqueles que, estando cá, mas impossibilitados de se deslocarem, ou estando fora, neste caso a imigração, para todos eles se sentirem mais perto de casa, sentirem que a saudade não seja tão forte, e tenho a certeza que a Esposende Serviço TV, a Norte Litoral TV, faz com que eles se sintam mais perto da sua terra, estando tão longe. É verdade, e por isso é que nós cá estamos sempre com a nossa programação, e muito obrigado por estar naturalmente desse lado, acompanhando a Norte Litoral TV, a Esposende Serviços TV, uma produção para o Norte TV, aqui agora neste mês de dezembro que se aproxima, vai também ter a oportunidade de trazer algumas novidades. Isso também é importante, há algumas novidades para si no que diz respeito também à programação, tanto da Norte Litoral como também da Esposende Serviços. António, o Natal é sempre uma época muito especial, e nós gostamos de trazer algumas boas surpresas a todos os nossos espectadores, e podemos se calhar falar um pouquinho sobre isso, e tu desse lado também, porque há várias coisas que podemos fazer, até com as empresas. Enquanto, olha, se calhar vamos vendo imagens em direto de Paris, que está com o céu muito mais nublado do que aqui. Repara que está bem nublado o tempo em Paris, mas cá está a Torre Eiffel bem ao centro da nossa imagem. Mas dizia eu, António, que podemos ter digamos que um Natal fantástico, um mês de dezembro também, com todos aqueles que estão do outro lado. Acho que sim, e é uma questão das empresas ou associações também, se quiserem participar neste mês de dezembro, o mês do Natal, um mês que é dos mais bonitos, pelo menos em termos daquilo que diz respeito à família. Seria algo, aliás, é uma frase feita, Natal é todos os dias, mas a data, pelo menos o que está institucionalizado, é que seja no dia 25 de dezembro. Mas, como eu estava a dizer, associações, empresas, enfim, que queiram eventualmente mostrar a festa que vão realizar, podem entrar em contacto com a Esposende Serviço TV ou Norte Litoral TV,
E quem sabe, pode ser também que as televisões do seu concelho ou da sua região possam também levar alguma surpresa para abrilhantar ainda mais a sua festa. Por isso, entre em contacto connosco para vermos o que é que se possa realmente fazer para que a sua festa seja uma festa diferente e seja uma festa em que participem, não fisicamente, mas pelo menos espiritualmente, ao ver as imagens da Exposente de Serviço TV ou da Norte Litoral TV, todos aqueles que estando fora, estando longe, e nunca nos podemos esquecer dos que estão longe e dos que estão doentes. E então, por isso mesmo, a imagem é aquilo que melhor lhe pode oferecer para esses que estão impossibilitados. E por isso, entre em contacto connosco. Ora, muito bem, fica feito o convite. Entretanto, também podemos ver mais uma vez imagens lá de fora da cidade da Póvoa de Varzim, é isso que vai acontecer. Ora, aí está, imagens em direto da Póvoa, com o sol a brilhar, simpático este dia, sem dúvida alguma. Um dia bem agradável, depois de uma semana que foi toda ela de muita chuva, mas atenção, porque esta semana também vai ter muita chuva já a partir de quarta-feira. Amanhã já chegam uns pinguinhos e pronto, e depois vamos voltar a ter a chuva de regresso. Vamos também olhar para Esposende, imagens que nos vão chegar então em direto de Esposende. Ora, aí está, agora com o sol bem mais aberto, bem mais a brilhar nesta praça, bem mais iluminada também, do centro histórico de Esposende. E esta manhã, António, muita gente aí a passear junto ao rio, por exemplo. Já sabes que todos aproveitam para realmente terem esta possibilidade deste tempo, que é um tempo agradável, mesmo em temperatura. O sol, logo ele puxa pelas pessoas para saírem fora de casa, e por isso mesmo muita gente junto ao rio a fazer o jogging matinal e por isso a aproveitarem alguns antes de se deslocarem até os seus locais de trabalho, então bem junto ao rio a fazer ali uns quilómetros, não muitos, mas para que logo amanhã comece da melhor forma. Mas este tempo realmente é um tempo que nos predispõe a sair, e que bom que é realmente termos a oportunidade de o aproveitar. Só é pena que é por pouco tempo, mas segundo também as previsões, esta semana será assim um bocado esquisita e eventualmente também o início da próxima, mas nos primeiros dias de dezembro o sol esse voltará a brilhar e só aí vamos ter uma diferença, é que a temperatura vai baixar substancialmente. Aí vão ser precisos realmente os casacos e também, para quem estiver em casa, acender a lareira. Portanto, olha que eu este ano já acendi a lareira várias vezes, porque já senti aquele friinho simpático que faz com que a gente tenha que acender a lareira. Portanto, não é por aí, efetivamente já comecei a dar cabo da minha tonelada de lenha, porque agora não, agora tem estado mas a tonelada de lenha é só para o aquecimento do inverno, já estou a ver, porque se já começasses a usar já. A lenha, isso então, é verdade, daqui por 15 dias já estás a precisar de lenha outra vez. Não, também não é assim tanto. A gente é só assim de vez em quando ao final do dia, durante a noite, enquanto se está a ver um bocadinho de televisão, quando há tempo para essas coisas. Mas a lenha já começou a ser usada. Aliás, eu acho que as casas que têm lareira e o ter a lareira em tempo de inverno dá assim um outro colorido também ao inverno, não achas? Que é assim, acho que sim, quer dizer, apesar que eu, por exemplo, o que eu tenho é recuperador, como a maior parte das pessoas, até por uma questão de segurança, mas eu, para mim, a lareira livre, portanto, sem recuperador, a lareira tradicional, como era antigamente, ver a chama ali ao vivo, é realmente algo, aliás, é relaxante até. E enquanto nos recuperadores passa um pouco ao lado, porque a gente vê a chama, mas não tem o mesmo efeito que tem quando não tem recuperador. Mas não haja dúvidas que o recuperador recupera-se não só em calor, mas também no consumo da lenha, porque além de aquecer muito mais, não tem muito perigo de consumo de oxigênio, ou praticamente nenhum, o que dá a hipótese a pessoa estar tranquilamente numa sala
sem ter esse perigo de perder a sala ou oxigênio necessário para a nossa respiração. Não é? Ora, aí está, de maneira que o melhor é mesmo ter algum cuidado. Qual é a minha câmara? Eu agora já tenho 3 câmaras a olhar para mim, já acho que é esta agora aqui, exatamente. E realmente há que ter esse cuidado, sem dúvida, com as lareiras, com as brasas, porque há que ter alguma refrigeração, isto é, não convém nada fechar completamente a sala para nós pensamos que fica tudo quentinho, tudo fechado, mas não, é precisamente ao contrário. A nível de segurança, para respirarmos, precisamos de oxigênio, é preciso haver uma friesta, uma aragem que corra, porque senão o fogo, as brasas vão queimar o oxigênio, fica só o dióxido de carbono e depois temos aqueles acidentes de que ouvimos falar, tão tristes e que trazem problemas, sem dúvida, precisamente às pessoas que, entretanto, vão tendo pouco cuidado nesse aspecto. E esse é digamos que, um alerta que nós lançamos, não é, António? É muito importante. É verdade, sim. A pessoa tem que ter muito cuidado, porque é aquela chamada morte lenta. A pessoa não dá por ela. Quando dá por ela, aliás, aquilo que se diz é que nem dá mesmo realmente por nada. A coisa vai acontecendo e a pessoa vai até que fica, pronto, a primeira situação é o desmaio e depois, mas sem se aperceber, não é? E não há qualquer tipo de hipótese. Então, o melhor é ter os cuidados, como tu referenciaste, e muito bem, não só em termos de consumo de oxigênio, mas também em termos dos cuidados necessários com o fogo, porque os incêndios no inverno normalmente são os piores incêndios, porque as pessoas normalmente são nas habitações e tudo isso sabemos que o fogo consome tudo, destrói tudo e por isso deve ter muitos cuidados para que realmente o inverno seja passado com tranquilidade. Mas a época que estamos também é muito agradável, porque também fomos habituados a isso, por exemplo no Brasil ou na Austrália foram habituados a pegar na toalha e ir para a praia. Mas a nossa vivência foi realmente essa, de estarmos com o inverno na época de Natal e, portanto, tudo isso é importante, todos esses pormenores da lareira, do unir a família à volta da lareira ou à volta da mesa, portanto, tudo isso faz parte dos casacos, andamos todos encasacados e tudo isso, enquanto nos países quentes é ao contrário. Ora, aí está. Este é o nosso programa, talvez o mais atribulado destes 2 anos de Nova Manhã, mas se vocês tivessem aqui uma quarta câmara que filmasse tudo aquilo que se passa nos bastidores, iam ficar assustados. Mas cá estamos então, e já com o João Couto, preparadíssimo também para vos trazer todas as notícias do desporto. O João, que então já cá está connosco, acho que vamos agora ficar os 3 na imagem. João, antes de mais também, um muito bom dia para ti e naturalmente que tenho que te dizer que estamos todos tristes, de certa forma, com aquilo que aconteceu ontem com o nosso Varzim, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, mas depois gostei de ouvir na sala de imprensa o Vítor Paneira dizer que perdeu e ficou afastado a melhor equipa do jogo e o próprio treinador do Barcelos, do Gil Vicente, como é que ele se chama? O José Mota. O José Mota a dizer que é um grande Varzim, que houve festa do futebol e que o Varzim tem uma das grandes equipas do momento. Isso é realmente bom, mas não nos consola, não é? Bom dia, João. Bom dia. Ele diz isso por uma questão de alívio, uma questão de satisfação, porque ele ontem tinha, digamos que a cabeça no cepo. Aquilo era uma final, de facto, para o Gil Vicente, uma equipa que ainda não ganhou para a Primeira Liga, uma equipa que só tem 3 empates e, portanto, 3 empates exatamente, e tem 7 derrotas. Portanto, em casa ainda não ganhou, nem em casa nem fora. E, portanto, tinha perdido, por exemplo, com o Guimarães, com o Marítimo, com o próprio Sporting por 4-0, quem se lembra, e, portanto, tinha empatado com o Arouca e também com o Estoril. O que é facto é que o Zé Mota tinha ontem, de facto, a cabeça a prémio, e não fora a boa prestação do seu guardião, o Adriano, na marcação das grandes penalidades, ao defender 3, e a esta hora teríamos mais uma chicotada psicológica na Primeira Liga. Isso não aconteceu,
É evidente que durante o jogo jogado o Varzim portou-se à altura de um Gil Vicente, não teve duas coisas fundamentais, não teve aquela sorte, aquela estrelinha que por vezes brilha, se nos lembrarmos de um livre, já na segunda parte do prolongamento, um livre batido pelo Pedro Cervantes, em que a bola vai ao poste. E depois há uma outra coisa fundamental e que, quer queiram, quer não, os árbitros, quando estão em finais de carreira, como é o caso do Algarve Benquerença, costumam ser sorridentes para com as equipas da casa. E aconteceu ontem. Há uma grande penalidade, de facto, a favor do Varzim, em que ele marcou, e do qual resultou no único golo do Varzim durante o jogo jogado, mas há uma outra em antes, em que o Sr. Algarve Benquerença, Aos 15 minutos. exatamente, e nomeadamente o seu auxiliar, o Luís Marcelino, decidiram não marcar. Ou seja, das duas, pelo menos marcaram uma, mas se há duas faltas para grande penalidade, elas têm que ser marcadas. Doe a quem doer. Um jogo de futebol pode ter 7 situações, ou 10, ou 15, ou 20 situações para grande penalidade. O árbitro tem que executá-las, tem que mandar executá-las. Não há cá compensações, complacências. No futebol não pode existir nada disto. Existe falta, tem que se marcar falta. Mas é grande penalidade. Não quero saber. Foi no primeiro minuto. Também não quero saber. Desde que o árbitro começa o jogo até que acaba, tudo é possível. Portanto, se há faltas para serem marcadas, há umas mais leves, digamos assim, outras mais graves. Portanto, o árbitro tem que impor toda a sua autoridade. Ou seja, foi preciso haver 2 lances perigosos dentro da área do Gil Vicente para, pelo menos, o Sr. Algarve Benquerença mandar executar uma grande penalidade. E depois há uma outra coisa. Naqueles lances do deve haver, naqueles lances da dúvida, o Sr. Algarve Benquerença ia mais pelo lado dos homens de Barcelos. Não estamos a dizer com isto, ou a justificar com isto, que o Varzim foi eliminado pelo árbitro. Não tem nada a ver. Tem a ver que as equipas têm que ser tratadas de igual modo e o Varzim, nesse aspecto, tem algumas razões de queixa. O Varzim que esteve muito bem. Mas tem um início de segunda parte, de facto, sofrível. O Gil Vicente caiu-lhe em cima. O Varzim recuou. Recuou bastante, de facto, as suas linhas. Notou-se alguma falta de frescura física. E faltou, sobretudo, o explodir de alguns elementos que noutros jogos nós já tínhamos visto. E este explodir ia, de facto, criar moça neste Gil Vicente que, com o passar do tempo, não via, de facto, os golos entrar, ou pelo menos as situações criadas, também não foram tantas quanto isso. Não via tudo isso a ser concretizado em golos. O Varzim foi adiando, chegamos ao prolongamento, foi, digamos que se me permitem a expressão, um rame-rame, um vai tu que depois vou eu. Mas nessa altura o Varzim consegue também mais uma ou duas situações durante o prolongamento que poderia ter resolvido. Podia de facto, mas é como eu digo, faltou-lhe em alguns momentos discernimento, porque como sabes, Rui, foi a primeira vez que o Varzim, ou por outra, foi a segunda vez na Taça de Portugal que o Varzim foi a prolongamento. Já tinha acontecido no primeiro jogo em casa com o Mirandela, quando estava empatado 1-1 e depois aconteceu o segundo golo. Portanto, foi a segunda vez. Isto não parece, mas provoca algum desgaste, para além de físico, também psicológico, e portanto é preciso haver alguma cabecinha. E nesse aspecto o Varzim, enfim, foi um bocadinho abaixo. O que não significa que não tenha tido uma boa prestação nesta Taça de Portugal. Chegou à quarta eliminatória, outros caíram logo na primeira, outros muito maiores que o Varzim, ou seja, maiores em termos de prestígio, de palmarés, etc. Não chegaram tão longe quanto o Varzim. Realizou 4 jogos, Mirandela, Malveira fora, Estoril em casa e agora Gil Vicente fora. E portanto pensamos que a prestação do Varzim foi meritória, foi de facto meritória, porque o objetivo, o principal, é naturalmente o campeonato. Mas ficou-nos este bocadinho, este amargo de boca, este bocadinho, por não termos ido mais longe relativamente à Taça de Portugal. Eu sou contra aquelas pessoas que vêm para os jornais logo após o Varzim ter eliminado o Estoril. Sou contra essas pessoas terem vindo publicamente dizer que já se via o Jamor, já se vislumbrava o Jamor, já se pensava no Jamor. Eu penso que as pessoas têm que, de uma vez por todas, saber o chão que pisam, o ar que respiram para poderem dizer coisas dessas. As coisas vão com calma, são feitas de um modo sereno, são com pés bem assentes e com a cabecinha de facto no lugar, porque sem cabeça, a pensar como deve ser, não vamos a lado nenhum. Portanto, o Jamor não é para o Varzim. Eventualmente seria para o Varzim, enfim, mas para isso teria que abdicar se calhar de outras coisas, por exemplo, de um campeonato cujo objetivo é mesmo esse. A taça é a taça
quem lá chega porque tem mérito, enfim, é preciso ter sorte, como sabem, nos sorteios. O sorteio também merece, tem que se ter alguma sorte. E eu ontem ouvi um bocadinho de um debate, porque os canais da televisão, ao domingo à noite, permitem com que as pessoas tenham debates sobre futebol, sobre isto, sobre aquilo. E achei muito interessante uma conversa sobre a Taça de Portugal, de que, enfim, os grandes deviam entrar depois, portanto, numa fase mais adiantada, através de um sorteio, tal como acontece com a Taça da Liga, mais ou menos com a Taça da Liga, porque isto, como sabem, a Taça de Portugal tem um objetivo para a Federação, que é quanto os grandes mais longe chegarem melhor, nomeadamente à final, porque isso garante desportivamente receita, garante patrocínios, enfim, e como sabem, os patrocínios em volta da Taça de Portugal, se nos recordarmos, por exemplo, de há 10 anos para cá, os sponsors, aqueles que apoiam verdadeiramente a segunda prova do calendário português, têm mudado constantemente, porque, enfim, o que vende, digamos, são os grandes nomes, e os grandes nomes nem sempre vão às finais da Taça de Portugal. Daí, este ano há um patrocínio, para o ano haverá outro, há 5 anos houve outro, portanto, nunca é o mesmo, ao contrário da Liga, como sabem, que quando se firmam contratos desses, são, digamos, por mais épocas que não a da Taça de Portugal. Mas achei interessante esse debate, onde os grandes só poderiam entrar a partir de determinada fase da época. Mas a Taça de Portugal, então, perdia aquele encanto, aquele brio, aquele facto de nós dizermos muitas vezes, quando um pequeno ganha um grande, olha, aconteceu Taça. E, portanto, o acontecer Taça é que um Tomba Gigantes já ficou pelo caminho. Não aconteceu com o Varzim, paciência. Quanto à Taça, falamos para o ano. Quanto à Taça, falamos para o ano. Entretanto, João, eu iria só referir que isto a nível de Taça Portugal realmente tem muito a ver também com os sorteios e, por exemplo, verificamos apenas como exemplo aqui ao lado o Rio Ave, que não teve no sorteio qualquer equipa da Primeira Liga a sair na rifa, digamos assim, e o Varzim teve logo o azar, se é que se pode chamar assim, mas teve o azar ou a sorte de lhe caber no sorteio logo de seguida dois primodivisionários, duas equipas da Primeira Liga, sendo que uma delas até anda nas provas europeias, na Liga Europa, que é o Estoril, e que foi precisamente a equipa que o Varzim eliminou. Portanto, tudo isto é uma questão de sorte para que os clubes possam chegar mais depressa ou mais facilmente ou dificilmente a uma fase final e perto dos amores. Tudo isto tem realmente a ver com os sorteios. Entretanto, António, eu não sei se queres aí desposente falares também do fim de semana desportivo, até para depois concluirmos aqui deste lado, uma vez que o Rio Ave seguiu em frente precisamente na Taça de Portugal, mas António, não sei se queres fazer referência precisamente a isso. A Taça de Portugal, praticamente, esta eliminatória não trouxe grandes surpresas, porque quando os primodivisionários jogam em casa, facilitam-lhes a vida e de que maneira? Por isso mesmo, os resultados, porque eu tenho a certeza que mesmo sendo no campo do Gil Vicente, o Varzim fez esse excelente jogo, não se vive de vitórias morais, mas é importante também até para o campeonato que vem desenvolvendo, porque se o jogo fosse na Póvoa, tenho quase a certeza que o resultado eventualmente poderia ser outro, ou não, mas à partida, infelizmente o Gil Vicente está a passar por uma fase menos boa, e que é pena, porque é um clube, por exemplo, em relação aqui a Esposende, é um clube relativamente perto, é um clube que tem uma tradição mesmo na primeira divisão, esperemos que consigam dar a volta, mas não está a ser fácil, e o problema é que quando se começa mal, as coisas demoram bastante tempo a entrar na estrada para melhorar a situação. Esperemos que sim, e eu tenho a certeza que António Fiuso, o Presidente, está atento e fará tudo que estiver ao seu alcance, ele e toda a sua equipa diretiva, tudo que estiver ao seu alcance para virar a página, esta página menos boa que se está a passar o Gil Vicente. Em relação aos jogos aqui de Esposende, dos clubes do Conselho, no Campeonato da Associação de Futebol de Braga, mais uma vez o Marinhas fora foi empatar a uma bola, não é que fosse um grande resultado, foi empatar ao último classificado, mas em Joana também não é fácil e por isso há que destacar este empate, este ponto conseguido pelo Marinhas. O Esposende, esse continua numa fase menos boa, iniciou muito bem este campeonato da Divisão de Honra, mas tem vindo em queda
de jogo para jogo. Esperemos também que consiga dar a volta. O Esposende perdeu por 2-0 em Martim. O Forjangense continua na senda das vitórias e fazer um excelente campeonato. É o primeiro classificado desta divisão de honra. Venceu em casa o Carreira por 5-0. O Vila Chá começou a perder com o Pousa por 1-0 e depois conseguiu dar a volta ao resultado e então saiu vitorioso por 2-1. Dar também destaque ao campeonato veterano do Alto Minho, àqueles que quando encostaram as botas nos campeonatos por onde andaram devido à idade e saíram, então agora dedicam-se como veteranos neste campeonato e que pelo menos mantém bem viva a chama do futebol. E então o Antas, que é o único do Concelho de Esposende, aliás até está num campeonato que tem mais, o resto é tudo equipas de Viana do Castelo, do distrito de Viana do Castelo, o Antas a vencer o Santa Marta por 1-0. É aquilo que podemos destacar do desporto, é o desporto que se faz aqui por Esposende. Muito obrigado, António. Vamos apenas concluir esta página desportiva, olhando também para o Rio Ave, que segue em frente na taça depois de derrotar em casa a União Desportiva Oliveirense, num jogo, João, em que os dois golos surgem muito rapidamente, com 2 ou 3 minutos de intervalo, mas só aos 75 minutos. Portanto, o jogo, embora talvez parecesse fácil para o Rio Ave, foi de certa forma complicado, pelo menos para chegar ao golo. Foi isso que aconteceu. Olha, não, nada é fácil. Eu tenho um livro tenho um livro para ler. Eu não leio muito livros, leio mais jornais e revistas, etc. Mas quando leio, sou capaz de em 2, 3 dias, devorar 1, 2 livros. Mas eu tenho um livro para ler que tem um título de facto muito sugestivo, o título é Quem Disse que Ia Ser Fácil. Estou de facto muito curioso. Isto aplica-se de facto muito bem a esta questão da Taça de Portugal, destes embates. E portanto são as normais dificuldades. Repara que foi um clube da segunda Liga, a União Desportiva Oliveirense, de Oliveira das Meias, que é sempre muito complicado jogar contra essas equipas, e depois tratando-se de jogos de taça, onde, enfim, a forma de encarar é diferente, a tática é de facto outra, depois as coisas mudam consoante o jogo, pode haver golos e as coisas podem se alterar, pode não haver e continuam as equipas a atingir determinados patamares, determinados objetivos ao longo do jogo. E, portanto, tudo isto tem a ver com a Taça de Portugal. Mas já que falamos em Taça de Portugal, deixa-me só falar em 2 coisas muito breves e que não falamos aqui e que merece, de facto, o nosso aplauso, o nosso apoio, porque, e dissemos isto ontem durante a tarde várias vezes, nós nunca vimos, eu pelo menos não me recordo, nas últimas épocas em que andamos, digamos, com o Varzinho às costas, não me lembro de tanta gente a apoiar o Varzinho fora de casa. É evidente que a viagem é curta, é muito perto, daqui até Barcelos. Quase que se podia ir, não diria a pé, mas quase que se podia ir de bicicleta. Mas estava muita gente. Os jornais dizem, falam em 1000 pessoas, é natural que tenha 1000 e qualquer coisa, mas estavam para fora de casa e para um clube como o Varzim, que procura, digamos, que levantar a cabeça, era efetivamente muita gente. A outra questão é que, falando ainda em Taça de Portugal, por exemplo, o Oriental eliminou o Vitória de Setúbal, uma equipa de primeira Liga, a perder num terreno, não diria que era pequeno, mas, enfim, beneficiou o Oriental num autogol e depois soube-se aguentar até a final. Portanto, aqui aconteceu taça, houve taça, daí o interesse da prova suscita sempre, mesmo para aquelas pessoas que vão ver, só assim é que motiva, e quem sabe o Oriental poderá aparecer nos quartos de final, umas meias finais. Tudo vai resumir-se agora ao sorteio marcado para quinta-feira, e onde há ainda equipas apetecíveis, sobretudo para as da Primeira Liga, que olham para baixo e veem que, enfim, à partida são fáceis. Depois, dentro do campo, é que as coisas se complicam. Exatamente. E pronto, assim fizemos este rescaldo também pelo fim de semana desportivo, que marcou sem dúvida
o sábado e domingo, a Taça de Portugal, que, tal como disse o João, agora na quinta-feira vai ter mais um sorteio, e pena é que deste lado, Póvoa de Varzim, já não tínhamos o nosso Varzim na Taça de Portugal, mas ficou o campeonato e agora vem a fase mais decisiva, que é precisamente aquela que é de garantir os 2 primeiros lugares. O Varzim está em primeiro e, portanto, para garantir a segunda fase para a subida de divisão, e depois no próximo ano voltaremos com certeza a pensar na Taça. Parabéns, entretanto, ao Rio Ave, que aqui em Vila do Conde então vai para os oitavos, para a quinta eliminatória da Taça de Portugal. Entretanto, António, poderíamos ficar com a nossa página dos aniversariantes para darmos os parabéns a gente que está ligada ao Facebook da Esposente de Serviços, também da Norte Litoral, começando se calhar precisamente aí por Esposente. Vamos a isso. E por esposentes estão de parabéns o Martinho Piocha, o Adelino Hipólito, a Catarina Escrivães, o Joaquim Viana, o Pedro Costa, a Maria Leonor Rebelo, o José Gomes, a Virgínia Carneiro e a Isabel Figueiredo. Para todos eles, um excelente dia de aniversário, que se repita por muitos e longos anos. São os votos de toda a equipa da Nova Manhã. Nós aqui deste lado damos também os parabéns ao Diogo Marques, também o Rui Vilela, Carlos Cruz, ainda a Fernanda Ribeiro, a Cecília Gomes, também o Adriano Aires, o Rosário Sena, ainda a Raquel Barbosa, a Rosa Marques e por último o Nestor Luzinho, que hoje está então de parabéns, para todos os votos de muitas felicidades, muitos e longos anos de vida. Estamos a chegar ao final do nosso programa. Já agora dizer que neste dia, em 1859, Charles Darwin publicava a sua teoria da origem das espécies, que foi tão controversa. Neste dia também, há 23 anos, morria Freddie Mercury, vocalista dos Queen, e são dois dos acontecimentos que marcam, sem dúvida, este dia 24 de novembro. Estamos a chegar ao final. Ficam também as nossas despedidas, não sem antes lembrarmos também as farmácias de serviço, é sempre importante. Póvoa de Varzim, a farmácia nova. Em Esposende, a farmácia Monteiro. Em Vila do Conde, a farmácia central. As despedidas agora do João. Ora, uma excelente semana. Parece-nos que a semana está a começar com um bom tempo, pelo menos não chove, há sol. E, portanto, como nesta altura a ausência de chuva faz com que as temperaturas baixem, enfim, é mais um casaco para cima do corpo e mais um cobertor à noite para a cama, naturalmente. Portanto, tenham uma grande semana. Ora, aí está. Com ou sem edredom, tenham uma grande semana. E hoje o João teve de manga curta, portanto, o solinho a fazer das suas. António. É como o João diz, com mais cobertor ou menos casaco, o que importa é que todos os dias a gente acorde, como alguém dizia, o importante é a gente acordar todos os dias e conseguir dar um grito para mostrar que está presente. Depois disso, então já sabe, tem que acompanhar a Nova Manhã a partir das 10, de segunda a sexta, das 10 e às 11, é consigo que a gente conta. Um abraço, uma boa semana e então até amanhã. Até amanhã, João, até amanhã, António, até e nós António. contamos, naturalmente, tal como disse o António Ferreira de Esposente, contamos consigo amanhã. A partir das 10 horas, cá estaremos para mais uma nova manhã. Tenham uma ótima segunda-feira, um ótimo arranque de semana. Até amanhã. Então... Até amanhã.